Seria a Revolução Industrial um desastre para a humanidade? Acho uma afirmação muito dramática. Primeiro porque não existe história contrafactual, no sentido de e se não tivesse acontecido? Aconteceu. Quando a gente fala e se não tivesse acontecido, como exercício especulativo, até é interessante em alguns casos, mas é claro que só como exercício especulativo para reforçar a percepção do que de fato aconteceu, né? Mas se a Revolução Industrial destrói as relações humanas sempre foram bastante destruídas. Imagina só se você pensar na amplitude do modo de produção escravocrata. Pensa aí. Você conhece relação humana pior do que isso? Então, não acho que a Revolução Industrial seja especificamente, digamos assim, culpada pela destruição das relações humanas. Eu entendo, e já vou chegar lá, qual é normalmente a suposição que está por trás disso. Mas antes, a gente precisa ter uma percepção histórica um pouco melhor de entender que as relações humanas nunca foram uma grande coisa, tá? A ideia de que existia, por exemplo, uma família maravilhosa e que a modernidade acabou é mais ou menos verdade. O que de fato a gente pode entender que a Revolução Industrial causou um transtorno, uma disrupção, não é ela exatamente, não vamos ser luditas, como se fala, né? Em história, aquele movimento no início do século XX, final do XIX, e que pregava a recusa da Revolução Industrial e da tecnologia e buscar viver pelos modos anteriores, como se vivia no século XIX ou antes, né? Chamados luditas, que recusavam a técnica, a tecnologia e a Revolução Industrial. Mas assim, a Revolução Industrial ela é por si o resultado de descobertas técnicas científicas transformadas em mecânicas de produção, né, máquinas de linhagem de produção. Isso acelerou a produção, isso fez com que você inundasse a sociedade com todo tipo de produto, que antes não tinha. Imagina, a mulher tinha um vestido só a vida inteira não, estou exagerando, mas ela 3, né? Muito, não tinha essa coisa de combinar o sapato com o vestido, o cara não tinha 10 camisas, não existia isso. Não existia nem comida. A gente passou fome a vida inteira da espécie, a gente passou fome. A gente parou de passar fome na última hora, nos últimos 10 minutos, pensando no dia como tempo desde a pré-história. Então não acho que dá para pôr no saco da Revolução Industrial a destruição das relações humanas. Agora, a experiência modernizadora, ela sim transformou relações que antes existiam porque simplesmente não havia outra forma de tê-las. Por exemplo, antes do conhecimento científico e da capacidade de prevenir de forma mais sistemática a produção de filhos, as pessoas tinham muitos filhos. Isso era bom quando você tinha filho para trabalhar na agricultura, mas isso gerava uma série de problemas à medida em que a vida passou a ser mais industrial e mais urbana, né? Então as pessoas começaram a fazer cálculos. E isso você pode dizer que esse tipo de comportamento interrompeu um processo que era meio automático, de que ninguém fazia muito cálculo sobre isso, entende? A modernização também ela criou espaços de vida em que a religião recuou, em alguns espaços, como referência pública de conhecimento de lei, né? A ciência avançou um pouco nesse sentido, né? A secularização, como a gente fala, a vida do capitalismo, a obsessão pela produção, né? Isso tudo que a gente conhece, não precisa repetir, isso causa estresse nas relações humanas. Mas não significa que a vida antes era muito linda, significa que antes você não tinha esse tipo de estresse, porque simplesmente você não tinha muito o que fazer no sentido de planejar o futuro, né? Você tinha muito o que fazer ali, não morrer de fome, lavar roupa, aquelas roupas que se tinha, né? Correr atrás de água para beber, né? Caça ou plantação para comer. Então, nunca existiu essa vida linda que a modernidade acabou.
Nunca existiu essa vida linda. É normalmente modernos que sonham em ter uma casa numa praia deserta para achar que então ele está em contato com o mundo antes da modernização, apesar que ele está usando Wi-Fi o tempo todo. Isso tudo é muito furado. Agora, não há dúvida que a modernização acelerou a vida, isso pode causar muito estresse, mas ao mesmo tempo ela produziu ciência que faz com que você faça exame preventivo e você pode viver mais tempo e usufruir mais tempo da vida. Entende? Então não acho que dá para dizer, mas sim há um estressamento das relações humanas, principalmente eu diria a partir da segunda metade do século XX, e no século XXI está de fato, algumas coisas parecem escandalosas, mas não se iluda, nunca foi bom.